Então, eu vou falar do capítulo 3, que é o capítulo Pais e Filhos. Esse livro é interessante como um todo, né? Mas essa parte abriu vários caminhos na minha cabeça. Então, eu vou falando algumas coisas que eu fui marcando aqui. Logo no começo, o Bert ele explica que o amor entre pais e filhos ele é como em qualquer outro relacionamento, né? Então, ele é condicionado tanto pela união, como pelo dar e receber, e como pela divisão adequada das funções. Então, uma das coisas que os filhos precisam entender é que nessa relação os pais vai acabar tendo, os pais mais dão e os filhos acabam recebendo um pouco mais. Não vai ter como você equilibrar o dar e receber, sempre vai ficar um pouquinho a mais. Eu entendi dessa forma, assim, né? E o amor vai florescer então quando os filhos valorizam a vida que eles obtiveram dos pais. E aí nessa parte, quando o Bert fala do tomar o pai, de tomar a mãe. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender isso. E aí agora, não sei se estando grávida ficou mais fácil de entender. Porque realmente os pais, eles abrem mão de muita coisa, né? Para dar vida ao filho. E eu acho que isso não é só numa relação que está equilibrada. Até equilibrada que eu digo assim, por exemplo, eu e meu namorado, a gente tem uma relação super boa e a gente consegue manter bem a nossa gestação, o desejo pela criança e cuidar da criança. Mas eu acredito que mãe solo, então, mais ainda, né? Ela se doa muito, desde o momento da concepção, ela está se doando. E a única coisa que a gente precisa fazer como filho é agradecer isso. Independente do que acontecer, agradecer a vida que eles nos deram, porque em algum momento eles se uniram e esse amor fez essa criança vir ao mundo. E independente do que acontece dali para frente, a gente tem uma vida. E aí a gente tem que fazer o que for melhor dessa vida, que é a única coisa que os pais esperam, a única coisa que a hierarquia entre pais e filhos espera, que a gente consiga fazer o melhor que a gente puder da nossa vida. E daí ele comenta que a gente tem que sempre estar feliz por eles terem nos dado a vida e que muitas vezes qualquer dificuldade dos filhos, né, a gente acaba agindo muito por amor. E agindo por amor, a gente acaba imitando os pais no sofrimento. E isso é uma parte que desregula, né? A parte do dar e receber, porque as coisas não precisam ser assim. Eles tiveram a vida deles, eles tiveram as situações deles, e para a gente cabe uma nova vida, um novo caminho. E a gente tem que fazer o que for melhor desse novo caminho, dessa nova vida, não segui-los no sofrimento. Aí aqui ele fala que na ordem do amor, tudo vai melhorar quando os filhos são filhos e os pais são pais. Ou seja, quando a hierarquia familiar baseada no tempo e na função é respeitada. Aí ele cita alguns pontos que são três padrões que são prejudiciais nessa relação de pais e filhos. O primeiro deles é quando os filhos se recusam a aceitar os pais como eles são. Então, é quando os filhos adquirem uma segurança interior no sentido claro de identidade, quando aceitam e reconhecem ambos os pais como eles são. Quando eles não fazem isso, a tendência desse desequilíbrio quando eles excluem ou eles desprezam os pais como eles são, uma das tendências é que os filhos se tornem inúteis. E é muito comum que eles acabem tendo depressão. É uma das coisas comuns que acontecem quando o filho menospreza os pais. E aí ele fala aqui que tudo o que fizemos traz consequências para nós e para os nossos filhos também. Então, a gente, como pai, tudo que a gente faz acaba trazendo consequências para os nossos filhos, mas a gente precisa entender, eles precisam entender, né? Que o nosso sofrimento eles não precisam carregar. E quando ele fala dessas três partes, desses três comportamentos padrões, né, que são prejudiciais, ele fala que quando os filhos se recusam a aceitar os pais como são, e quando os pais tentam dar e os filhos tentam receber, o que é prejudicial. Nesse eu fiquei meio assim, né? Eu fui entender quando eu fui ler. E aí o terceiro é os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. Então, o segundo que eu fiquei meio assim, que é os pais tentam dar e os filhos tentam receber o que é prejudicial, essa parte do que é prejudicial é que os filhos eles não precisam receber, eles não têm obrigação de levar para frente. Vou citar o que tá aqui, o que ele escreveu aqui. Entre as coisas que os pais não devem dar aos filhos, e os filhos não devem tomar são as dívidas, as doenças, as obrigações, os encargos de ocasião, as injustiças sofridas ou infringidas e todos os privilégios obtidos por mérito pessoal.
E aí ficou bem mais claro que o que é prejudicial é quando ou o filho tenta se aproveitar de uma situação que o pai teve, ou quando tenta carregar a doença ou as dívidas dos pais. Ele não tem que fazer isso. Então, os filhos precisam se diferenciar dos pais e reconhecer o limite do seu direito e responsabilidade. Aí, nesse mesmo capítulo, ele fala assim, que a ordem do dar e receber numa família é invertida quando os pais não receberam o suficiente dos seus próprios pais, ou quando não deram nem receberam o bastante da parceria. Então, anseiam para que suas necessidades emocionais sejam satisfeitas pelos filhos, que passam a sentir-se na obrigação de atendê-los. E isso a gente vê muito, né? Ainda mais a questão de não receber o suficiente da parceria. Não julgando, mas quando a gente tem várias situações que a gente consegue entender no sistema que acontece isso, que tem muito pai e muita mãe que acaba colocando no filho essa responsabilidade que o parceiro teria com ele. E aí isso também traz um desequilíbrio na relação pai e filho. Aí a hierarquia entre pais e filhos. Então, o amor flui mansamente quando todos os membros de um sistema familiar obedecem à hierarquia. Então, como ele sempre repete, a hierarquia ela tem que atender o tempo, o peso e a função. Eu vou passando aqui porque eu fui marcando, daí eu vou falando o que eu vou lembrando. Aí aqui nos embaraços sistêmicos, né? O que pode acontecer que pode dar algum problema nessa relação pai e filho? Quando os pais agem abertamente contra os melhores interesses de seus filhos, é de presumir eles próprios embaraçados em alguma violação sistêmica das ordens do amor. Os pais naturalmente desejam que os filhos sejam poupados do que eles próprios sofreram e sofrem quando os filhos sofrem. Eles se sentem quando os filhos sofrem, os pais também sofrem e aí os pais se sentem desencorajados quando os filhos fracassam, porque tudo que os pais querem é que ele honre a vida dele. E na maioria das vezes os filhos estão fracassando para seguir uma coisa do pai e da mãe, que é tudo super inconsciente, mas é um sofrimento familiar muito grande que traz tudo isso. Então a gente tem que trazer a consciência que a gente tem que seguir a nossa vida. E aqui, mais do que nunca, é o que a Fátima sempre fala, né? Nada está escrito em pedra, então cada relação é uma relação. Mas é muito importante a gente sempre ter em mente que a gente tem a nossa vida, que a gente ganhou essa vida e que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder com essa vida. Aqui na parte do alguns problemas difíceis, né, de relacionamento entre a guarda dos filhos, por exemplo, quando os pais se separam. Eu achei isso muito interessante e eu nunca tinha pensado nisso, mas depois que eu li, você percebe que realmente a melhor coisa é fazer. Então, quando os pais se separam, o Bert diz que a questão de quem ficará com a guarda do filho depois do divórcio, na verdade, não é tão difícil, porque existem dois princípios sistêmicos que podem orientar essa decisão, né? Então, os filhos devem ficar com um cônjuge que mais valorize o outro nele, e aquele que rompe com o relacionamento não deve ser recompensado com a guarda do filho. E o que a gente mais vê, na verdade, é uma briga de egos. Eu acho que até se um dia a gente propuser isso, vai ser um pouco difícil em alguns relacionamentos de divórcio, né? Porque no divórcio a gente vê aquela outra parte anterior, algumas vezes, que o Bert comentou da parceria. Que então a pessoa não recebeu o que ela precisava dessa parceria e aí ela acaba descontando nessa relação com o filho. Vai uma cascata e vai prejudicando todo esse relacionamento entre pai e filho. Aí ele diz também sobre adoção. Para mim, o mais importante da adoção é que as pessoas precisam deixar muito claro para elas, deixar o ego delas de lado, né? Entender que quando elas precisam respeitar os pais dessa criança e entender que elas estão no lugar de tutores dessa criança. Eles são tutores. Eles não têm que assumir um papel que não é deles, porque não foram eles que geraram, que desenvolveram essa criança, mas ter respeito e entender que ele tem um pai e uma mãe independente daquilo que aconteceu também, sem julgar. Então, ele diz que, segundo a experiência dele, o fator crucial para quando as crianças são adotadas são as intenções desses pais. Então, se os pais realmente agirem no melhor interesse da criança, a adoção terá uma boa possibilidade de sucesso.
Contudo, se os pais adotivos raramente considerarem o interesse da criança e sim o próprio interesse, eles não vão, os filhos vão se rebelar. É natural que os filhos se rebelem contra esses pais adotivos. E implicitamente pedem à criança que as protejam de seu desapontamento. Quando é o caso, o fluxo básico do dar e receber, bem como a ordem dos relacionamentos, desarranja-se logo de começo. Os pais sofrerão as consequências de seus atos ou sofrerão os filhos. Então, quando os pais colocam nessas crianças a frustração deles estarem adotando uma criança, não porque eles estão como tutores ali, mas porque eles não conseguiram ter filhos. E de certa forma eles se sentiram frustrados com essa realidade e eles adotam essa criança, é comum que essa adoção não seja uma adoção muito bacana para nenhum dos lados. E aí, uma outra parte também que eu achei legal é que ele fala que quando se adota criança, convém fazer claras distinções entre os nomes do pai. Para o filho adotado, é mais fácil dar nomes diferentes aos pais naturais e adotivos, como, por exemplo, pai e mãe e papai e mamãe. Então, se ele chamava o pai natural dele de pai, o ideal é que ele chame o novo pai de papai, para para fazer essa distinção. E os pais adotivos não devem identificar um filho adotado como meu filho e minha filha. A mensagem que comunicarão ao filho será mais ou menos da seguinte forma: esta é a criança que pegamos para criar como representantes de seus pais naturais. Essa é a mensagem de qualidade inteiramente diversa. Então, eles sempre precisam deixar claro, tanto para eles como para os filhos, que eles estão como representantes de pais, que eles não são os pais naturais dessa criança, os pais biológicos dessa criança. Na parte de criação dos filhos, o Bert diz sempre que quando existem alguns problemas com a criação dos filhos, é comum que esses pais eles estejam com problemas em harmonizar os seus valores. Então, se eles identificarem problemas nessa relação da criação dos filhos, que eles parem, sentem e conversem, né, em relação aos valores que são importantes para os dois, para que eles consigam passar isso para frente. Na parte da velhice e cuidado com os pais, os filhos eles têm a obrigação de cuidar dos pais idosos, mas muitos dos filhos têm medo quando isso vai se aproximando e quando isso acontece, né? E o que o filho tem que fazer, ele tem que fazer o melhor para o pai. E aí ele até relata ele fala de uma empresária que era muito bem sucedida e que a mãe dela estava internada e queria muito que ela fosse visitar e queria que ela cuidasse dela e a empresária estava um pouco insegura em como isso aconteceria. E aí quando ela resolveu tomar o caminho dela, ela recebeu uma ligação de uma cuidadora e como ela tinha poder aquisitivo e conseguia pagar por isso, ela contratou essa cuidadora e aí quando o filho faz o que tem que ser feito, tanto o pai como o filho se sentem livres para seguir os seus caminhos. Então, se tiver no momento do pai se desligar, ele vai conseguir se desligar com uma certa facilidade e o filho vai conseguir levar essa vida adiante com facilidade também depois do falecimento dos pais. A parte do incesto, ela é muito complexa e eu não, não sei se eu consigo falar muito dela, mas sem a gente julgar mas de certa forma a gente precisa entender que a criança ela pode ter sentido a criança ou abusada, não sei se foi isso que eu entendi, tá, gente? Então, assim, podem me chamar a atenção. Ela pode sentir prazer com essa relação, mas para mim eu confesso que foi uma parte que eu não consegui ainda assimilar, que tá difícil. E aí eu preciso de ajuda nessa parte. Mas deixa eu ver se tem mais uma parte, acho que. Ah, daí acabou. Então, esse é o resumo do capítulo Pais e Filhos. Lê a parte, Roberta, que você não entendeu. Oi? Lê a parte que você não entendeu. Do incesto? Lê. Então, é porque eu fiquei. Eu
eu entendi algumas, mas sabe quando parece que não entra muito na cabeça? E é porque eu acho que a visão que a gente tem, a gente nunca parou, na verdade, para pensar no incesto, né? E eu nunca vivi isso e nunca tive ninguém próximo que vivenciou isso. Então, para mim, é difícil até acessar isso, até conversar sobre isso. De ser, não que viver no mundo da Alice, mas acho que é difícil olhar para isso, sabe? Para mim, não sei por quê. Tá, eu vou falar algumas coisas aqui, tá? Tá. Em algumas tribos, as crianças, elas têm relações com as crianças da mesma idade, desde pequena, tá? Isso é natural, elas começam ali com 8, 12 anos, começam a se conhecer entre elas. Então, quando elas crescem, elas estão com a curiosidade delas sanada, e aí muitas vezes elas são até monogâmicas, tá? Quando elas podem expressar e entender. A gente tem uma sociedade com muito castradora nesse sentido. O que Bert vai dizer é que muitas vezes a menina vai no lugar da mãe. O que que isso quer dizer? Se você começar a atender um monte de mulheres, você vai ver que a maioria delas tem algo em comum. Não falou para a mãe. Elas não falam para a mãe e as ameaças normalmente são: se você não fizer, eu vou machucar sua irmã, eu vou machucar sua amiga, eu vou, eu vou falar que você é mentirosa. Então, isso acontece muito. Então, muitas vezes, acontece também uma outra questão. Se você falar para sua mãe, eu vou mandar vocês embora de casa, vocês vão morar embaixo da ponte. Então, a gente muitas vezes pega essa questão como se a menina estivesse indo, concordando ou aceitando a situação, mas na verdade ela faz no lugar da mãe, quando alguém diz isso, não é? Ela vai no lugar da mãe, ela vai para proteger algo da família, tá? E isso é muito difícil, e é muito difícil para a mãe também. Muitas meninas falam e aí a mãe, ela não acredita, ela acha que a menina está inventando. Por quê? Porque a mãe não sabe lidar com isso. Assim como a Roberta não está conseguindo. Então, quando você atende muitas pessoas que passaram por isso, você vai ver que uma série delas nunca falaram nada para as mães. A maioria. Porque, de alguma forma, elas estavam protegendo essa mãe. Então, esse ir no lugar da mãe não significa que ela deseja isso, mas que ela tenta proteger a família, a mãe, a irmã disso, tá? Eu tô falando, a gente está olhando do ponto de vista da menina. A gente não está olhando do ponto de vista do agressor, tá? A gente está olhando do ponto de vista da criança. Muitas crianças não falam. Então, é esse ponto de vista que a gente que a gente precisa olhar. É isso que não é entendido dentro das explicações que são colocadas de forma equivocada na internet. Ah, porque ele disse que a culpa é da criança. Não é isso. É que a criança, ela entra nesse lugar de defender a mãe. Tanto que a maioria que fala logo de primeira, a maioria dos casos é a mãe ouviu, tirou, resolveu, fez alguma coisa, entende? Agora, muitas ficam muito tempo, e como elas ficam muito tempo, parece que até a energia do lugar a mãe não quer ver. Tem uma que a mãe sabe, e aí a gente não está aqui julgando o agressor e a mãe pelo olhar da criança. É isso que precisa ficar entendido. O que Beth vai falar é a postura da criança em relação ao que acontece. Então, quando você vai conversar com essa criança, a postura dela muitas vezes é de defesa dessa mãe. Só que você explicar isso, porque as pessoas querem o quê? Condenação. Não estou falando que não tem que ter, pelo contrário, tem que ter punição, tem que estabelecer limite, tem que tirar do convívio social, principalmente da criança. Agora, não. Quando ele fala isso, ele está falando quando ele olha para a criança. O que que ela faz? Qual é a atitude dela? Qual é a motivação dela de não contar, de acessar isso?
É isso que é muito confuso. Então, quando você começa a atender, eu não sei quantas pessoas aqui já atenderam mulheres que passaram por isso, mas muitas não falam. Até hoje, tem mulheres que já casaram, já nunca falaram, né? E existe uma questão da sociedade que isso nunca seja dito, né? Para que que vai falar isso agora? Para causar desconforto? Eu sempre recomendo às minhas clientes que, que causem desconforto, porque ela já viveu com desconforto por muito tempo. Eu sempre recomendo que isso seja trazido à luz a situação que ela passou. Eu sempre recomendo isso, porque ela guarda um fardo muito grande, porque tem a questão do pecado, tem uma questão envolvendo pecado para ela, para a pessoa que sofreu. Então precisa ser dito. Mas nós vivemos numa sociedade extremamente puritana que quer botar panos quentes. Quem que vai dizer agora já passou muito tempo, para que que você vai fazer isso? Para causar transtorno? Mas o transtorno que essa mulher carrega é muito maior, né? Então eu sempre sugiro que fale. E aí muitas vão dizer o seguinte: ah, mas como é que eu vou falar? Mas ninguém vai acreditar em mim. Dúvida vai ter. Por mais que elas debochem, desprezem, uma parte de cada pessoa que souber vai ficar com, mas e se tivesse sido? Mesmo que elas neguem isso veementemente, tá? Então é isso que a gente precisa entender. Ele não está olhando se o agressor tem que ser punido ou não. Isso quem cabe é a justiça, tá? O que motiva essa pessoa, muitas vezes, são questões familiares também, né? São questões familiares também. Então, o que motiva essa criança a cair nessa situação muitas vezes não é não é que ela vai ter a relação no lugar da mãe, é que ela vai proteger essa mãe. E isso é muito mal interpretado, porque parece que a criança quer passar por isso. E não é verdade. Ela quer defender a família, a mãe, a situação. E para a gente chegar a essa consciência, a gente precisa conversar com as pessoas que passaram por isso. Tanto que aquelas que falam logo no início viram grandes militantes contra esse tipo de coisa. Outras vão simplesmente nunca falar sobre o assunto. Mas aquelas que conseguem falar, elas conseguem se expressar, elas conseguem uma voz, elas conseguem um lugar no mundo, tá? Então a gente precisa ter essa ideia dentro da gente. Não é, a culpa é da criança. Não. A criança entrou num lugar que colocaram ela e ela entrou. Eu vou defender a minha mãe, eu vou defender minha irmã, eu vou defender minha prima, eu vou defender a minha mãe da gente ser expulsa de casa, né? Eu já teve um caso que o avô abusava da menina e, e ele dizia que se ela falasse alguma coisa, ela ia embora com a mãe dela e ela ia morar embaixo da ponte. Então, ela, para a mãe não correr risco de morar embaixo da ponte, o pai também, sabe? Então, outros nunca tiveram coragem de falar. Eu sempre falo para quem tem filha mulher, tanto homem também, tá? Hoje em dia, homem também. Nunca deixe uma pessoa estranha dentro da sua casa. Não deixe seu filho dormir na casa de coleguinha. Não deixa. Manda os coleguinhas para tua casa, sabe? E se for dormir algum adulto, pode ser teu amigo, teu irmão. Vá dormir com a criança dentro do seu quarto. Vá dormir com a criança dentro do seu quarto. Ninguém quer acreditar que um pai vai fazer isso, que o irmão vai fazer isso. Os tios fazem muito. Muitas foram tios, foram primos. Então, não deixem. Não deixem. É responsabilidade da mãe proteger a criança. Nem sempre, nem todas conseguem, mas é importante que você não deixe seus filhos enquanto não forem adultos. Não, você não vai dormir na casa. Por que que você não vai dormir na casa? Ela tem um irmão mais velho. Onde esse irmão mais velho vai estar quando você estiver dormindo lá? Ela tem um pai. Onde esse pai dela vai estar quando você estiver lá?
né? Hoje em dia a gente até tem tecnologia, pode botar uma câmera no quarto, falar, ó, vai ficar com câmera, troquem no banheiro, para a mamãe de vocês verem o que está acontecendo. Isso hoje em dia a gente tem, né? Mas a gente, muitas mães não protegem os filhos, né? Não protegem. E, não, e esse proteger vai desde conversar a evitar situações onde você vai dormir na. Ó, quer ver uma coisa que acontece muito? Primo brincando atrás de carro com coberta, bota a coberta e fica brincando. Gente, dê sempre uma coberta para cada um. Você tem marido, você e seu marido fica num, deu uma coberta diferente para criança, deu uma coberta diferente para cada filho, cada um com a sua. Isso é importante. Para eles não acharem normal eles ficarem dentro de coberta com outras pessoas. Então, a gente, né, as mulheres, nós mulheres, temos uma função de proteger a sexualidade das crianças, porque nós cuidamos do íntimo, do interno, né? Não é a função do pai proteger o íntimo interno. O pai vai proteger do mundo, mas a sexualidade é uma função das mulheres. Elas estão mais perto, estão mais sensíveis, observam mais. Homens, você te pergunta onde está o controle remoto na mão dele, não vê. Ele está olhando para fora, para o mundo. A mulher é interna. Tanto que a gente cuida dos nossos filhos dentro da barriga. Mãe sabe quando o filho está mal. Então, isso está claro para vocês? Não é um tabu a gente olhar a criança pelo olhar da criança. Quando você conversa com ela, ela vai dizer: eu fiz para minha mãe não ser expulsa. Eu fiz porque ele falou que ia bater na minha mãe. Eu fiz porque ele falou que se não fizesse, ia acontecer alguma coisa. Então, é isso que falta de informação quando a gente conversa com as crianças, com as mulheres, essa questão incestuosa. Entre irmãos da mesma idade, mesma faixa etária, costuma ser muito natural, principalmente a gente tem algumas tribos ainda em alguns lugares, e essas tribos, elas fazem muita diferença são muito diferentes da nossa educação. Então, ainda temos tribos matriarcais, pouquíssimo problema de briga. E quem ensina os homens são os homens da família da mãe, tá? Então, as matriarcais são assim. As patriarcais, não. Quem ensina é a família do pai. E aqui é importante vocês saberem disso, porque caso haja uma ausência de pai, recorrer aos homens da família da mulher é possível. Então, alguém não foi o pai, você pode pedir o seu irmão: olha, eu sei que você é um homem, então busca essa conversa com ele, eu sei que não é sua função, se você puder me ajudar nesse sentido, porque as mulheres não vão se sentir tão sozinhas, tá? Então, é importante isso. A gente que trabalha com isso. Combinado? Perguntas? Semana que vem vocês estão aqui? Vai ter outra? Então tá bom. Foi ótimo, Roberto. Que bom que você gostou de fazer. É bom, né? A gente combinar, é bom a gente fazer. Isso é muito bom. Que a gente aprende, a gente explicar muda muita coisa. É uma aula para a gente também. E, como a Carla falou, para quem quiser, você não sabe o dia de amanhã, mas vai que amanhã você quer dar uma palestra. Agora não, né, Roberta? Agora a Roberta quer ser mãe. Mas daqui a uns 5 anos quer dar uma palestra, quer dar uma aula, já começou aqui, já começou, tá bom? Então, queridas, olha, um beijinho. Daqui a pouco a gente tem aula para quem é da academia. Beijo. Boa noite. Obrigado, Roberto. Beijos! Beijo, obrigada, gente. Beijo. Obrigado. Obrigada, Roberto. Gratidão. Gratidão. Tchau. Tchau.